Olá, pessoas, tudo bem? Estou eu aqui de novo, nessa semana, mais uma vez, e com o cabelo meio descabelada também. Enfim, vamos começar a saga de Toy Story. Sim, acho que a saga que marcou muito a infância de pessoas hoje em dia, que fez a gente chorar e adorar brinquedos e também ter um pouco de pesadelos achando que nossos brinquedos estavam vivos. Ou foi só eu? Que toda vez que ia dormir achava que meus brinquedos ganhavam. Por causa desse filme, tá? Um filme consegue fazer brinquedos ter mais emoções e mais desenvolvimento que seres humanos. E fazer a gente chorar mais do que muitos filmes por aí fazem a gente hoje em dia. Né? É complicado. Né? Acho que todo mundo hoje em dia já assistiu Toy Story. Se não assistiu, eu acho que esse é um filme que é certo a apresentar para qualquer criança também, né? É um filme com muito peso. O primeiro, o segundo e o terceiro são filmes com muito peso, né? Agora estão dizendo que é pra sair o quinto, né? Porque tem o quarto, já não era tão necessário. Acho que a única coisa mais ou menos boa é o garfinho. Um lixo. São lixo. Enfim. O filme se baseia na história do Woody, né? E dos outros brinquedos do Andy. Que mostra mais ou menos como seria a vida desses brinquedos quando o dono não tá por perto, que eles ganhariam vida, né? E eles agiriam como pessoas normais, como uma comunidade bem assim normal. O Woody, por ser o brinquedo favorito, ele é o que tem mais influência ali. Ele cumprimenta todo mundo gosta dele. Ih, meu Deus, ô rabicho. Vai ficar assim agora, rabicho. Todo mundo gosta do Woody, né? Ele tem um lugar especial na cama do Andy. Mas daí chegou. Não lembro agora se é aniversário do Andy, se eu não me engano. É aniversário do Andy. E ele ganha um novo brinquedo, né? Ele ganha um Buzz Lightyear. Que é um Buzz, né? Buzz Lightyear. Enfim. Tinha que entrar agora, filho. Tinha que entrar e fazer a porta, faz barulho, lindinho da mãe. Buzz, ele ganha o Buzz Lightyear, né? E quase automaticamente o Woody meio que é trocado, substituído, né? Sendo que daí o Andy meio que joga ele pra fora da cama, ele põe o Buzz no lugar dele. O Woody fica meio assim, não, ele deve ter confundido, daqui a pouco ele volta. Os outros brinquedos já ficam meio assim, né? Tipo, eu acho que tu vai ser trocado. Que tem um dos melhores personagens, que é o Cabeça de Batata, que ele é, às vezes é como é o velho ali no meio, né? E às vezes ele reflete, se eu assisto hoje de novo, ele reflete muito meus pensamentos hoje em dia, né? O senhor Cabeça de Batata fala, não, acho que você foi trocado. Acho que você foi substituído. Porque o Buzz Lightyear, ele era um brinquedo novo e tinha acabado de ser lançado, né? Dos Guerreiros Patrulheiros Espaciais. E toda criança queria ter um Buzz Lightyear, né? E o Woody era um cowboy que já tinha tido o seu momento. Era de é contado depois no segundo filme, né? E mais sobre a história do Woody, né? Que eu não, então eu vou deixar pra segunda parte, segundo filme. E no segundo filme é contado mais sobre a história do brinquedo Woody, né? E o Woody começa a ficar um pouco ciumentinho, ele começa a mostrar meio que o Woody, que era pra ser que é o protagonista, né? Meio que começa a se tornar o vilão ali, porque ele não quer que o Buzz tome o lugar dele, né? Ele começa a ficar ciumento. E chega o dia que o Andy vai pro Pizza Planet, né? E ele só pode levar um brinquedo. Ele quer levar o Buzz, só que o Woody vendo isso, ele não vai aceitar. Então ele vai pra cria, meio que quer fazer um plano para esconder o Buzz. Pra esconder o Buzz. E o Andy não tem escolha a não ser levar ele no lugar do Buzz, né? Ele vai, faz os mequetrefes dele lá,
Só que em vez de só esconder o Buzz acaba caindo pela janela do quarto. Os outros brinquedos já ficam meio assim, achando, né? Porque ele tomou uma atitude muito drástica, no caso de ciúme. Só que, querendo ou não, acaba funcionando, que o Andy leva ele no lugar do Buzz, só que o Buzz, mesmo depois de cair da janela, ele levanta, vai de atrás, dentro do carro, e começa a tirar satisfação com o Woody. Quando o Andy e a mãe dele param no posto, né? E ali os dois discutem, brigam, mas acabam ficando pra trás do posto. Eles pegam carona com. Acabam pegando carona com o entregador da pizzaria. E lá o Buzz vê aquelas maquininhas de pega-brinquedo, né? Em forma de espaçonave. E ele quer porque ele acabou de sair de fábrica, né? Parece que tem essa coisa dos brinquedos quando acabam de sair de fábrica, eles vêm com a mentalidade que eles são criados, né? Que isso mostra pra nós, quase em todos os filmes, né? Que eles vêm com a mentalidade quando são criados. Então, pro Buzz, ele é um patrulheiro espacial, ele tem que voltar pro planeta dele, ele tem que deter o Zurg, né? E ele vai naquela espaçonave achando que é dele e o Woody vai de atrás porque ele não quer nada de ruim aconteça com o Buzz. Ele só não quer que o Buzz roube o lugar dele com o brinquedo favorito. Apesar de ele ser meio maluco, tomar algumas atitudes meio erradas, né? E ele vai atrás do Buzz, os dois entram lá e lá tem o ZTzinho, né? Que é a frase clássica deles dizendo que eles têm um deus ali dentro, né? Que é o deus Ugarra. Que essa frase virou meme, né? Todo mundo conhece essa frase do Ugarra, né? Só que nisso, enquanto vem uma criança para jogar e pegar o brinquedo, que é ninguém mais nem menos do que o vizinho terrorista do Andy, que é o Sid. Ele consegue, não sei como essa criatura tem uma habilidade dessas, ele consegue pegar o Buzz e o Woody juntos e leva eles pra casa, perdão. E leva eles pra casa. Né? E lá a gente descobre que além do Sid já ser uma criança meio problemática, por assim dizer, ele gosta de fazer experimentos com os brinquedos dele. Então tem vários brinquedos montados com parte de um, parte de outro. É uma cena bem assustadora quando o Woody pega e vê, né, vê aqueles brinquedos montados, o Woody até pensa que eles vão machucar ele também, né? E o Buzz, enquanto isso, ele acaba vendo um comercial na TV sobre o brinquedo Buzz Lightyear e ali ele se fica em dúvida e ele começa a entender que ele não é um patrulheiro espacial de verdade. E para tirar a prova, ele vai se jogar de cima da escada para ver se ele voa. Ele não voa e ali tem a quebra, né, da realidade do personagem. E, gente, Toy Story é de 1995. Foi uma das primeiras animações, assim, ó. A primeira, se não me engano. A animação, assim, ó. A ter a conseguir fazer algo assim. Até que a animação é muito bonita pra época, pro ano, né? Que normalmente o pessoal queria fazer tudo CGI. Não, isso aqui é tudo. Sabe? Teve muito trabalho em cima dessa obra, né? E eles conseguiram. Como o roteiro ajuda, porque eles conseguiram tanta essência nos personagens que são brinquedo, tanta essência, cada um tem a sua personalidade, até apesar do Buzz e do Woody serem os que mais tem tempo em tela, todo mundo ali a gente vê que tem sua personalidade, né? Tem o Rex, que apesar de ser um dinossauro grande, que todo mundo já teve, aquele dinossauro verde, ele é muito medroso, ele tem a voz dele é fina, ele é muito medroso. Tem o Senhor Cabeça de Batata, que nem eu falei, é um velho rabugento, tá toda hora resmungando. O Porquinho, que é bem com questão do dinheiro, ele é extremamente sacana. Tem o Slinter. Slinter? Slinter, parece ser Slinter agora. Um cachorrinho, né, que é o amigo leal do Woody. Todos têm o seu, sabe, a sua personalidade. Todos têm o seu desenvolvimento, assim. Então, a gente acompanhar isso, o Buzz, ele tem aquela quebra de personagem, né? Não quebra de personagem, tipo, quebra de expectativa, quebra de realidade dele, que é quando ele percebe que ele não é um patrulheiro espacial, ele realmente é o brinquedo que nem o Woody tava falando pra ele todo esse tempo.
nisso, o Cid, esse moleque desgraçado, como ele gosta de fazer experimento com os brinquedos dele, ele tem a ideia, genial ideia, de prender o Buzz no foguete acender e lançar ele pra ver o que vai acontecer, né? O Woody vendo isso, vendo o que vai acontecer com o Buzz, resolve que o Buzz começa a se dar bem ali, né? Ele ele meio que pede ajuda para aqueles brinquedos que estão ali. Ele percebe que aqueles brinquedos não são ruins, né? Eles só foram vítimas do Cid, né? Dessa criança odiável. Eles só foram vítimas do Cid. E eles meio que com a lábia, a sagacidade do Woody, com o jeito de manipuladorzinho dele, ele consegue meio que formar uma rebelião contra o Cid. E eles dão um susto nesse menino. Olha, é um susto grande que ele começa a falar e lança aquela frase, então brinque direito. A criança sai cagada dali. Eles eles usam o carrinho de controle remoto pra tentar ir pro caminhão, né? O Woody consegue chegar no caminhão e consegue começar a trazer o Buzz. Só que todo mundo até agora viu o Woody como vilão, né? Então eles jogam o Woody pra fora do caminhão de novo. Eles que estavam sendo perseguidos pelo cachorro do Cid, né? Parece ter a mesma personalidade do dono dele. E eles acabam ficando pra trás. Então e vem, né, o caminhão se afastando. E aí, pera, o Buzz tá com um foguete preso nas costas, né? Vamos acender isso aqui e ir pra longe. E dar um jeito de chegar lá. Eles acendem, só que o foguete, em vez de ir reto, ele sobe, né? E daí o Buzz abre as asas dele, né? Pra conseguir flutuar. Ali tem um diálogo que é muito significativo pra quem não tá entendendo. Pra gente que é criança na época não entendeu, mas depois quem é adulto consegue entender muito bem. Ainda mais se presta bastante atenção na dinâmica do Woody e do Buzz, né? Que é que o Woody fala que o Buzz tá voando. Realmente, o Buzz tá voando. Tipo, o Buzz tá voando. Sabe? Como se ele reconhecesse que o Buzz é. E o Buzz fala, não, nós estamos caindo com estilo. Que é meio como se ele estivesse aceitando o fato que ele é um brinquedo de verdade. Que ele não é mais patrulha espacial, que ele é um brinquedo. E quando o Woody solta aquela famosa frase do infinito e além. É a máquina de lavar, tá? Tem que lavar roupa, gente. Tem muito o que fazer. Que é ao infinito e além, é como se ali marcasse a união desses dois personagens. E eles vão, em vez de ir pro caminhão, eles vão direto pro carro do Andy, né? E eles vão pra casa nova junto. Termina o filme, que é no Natal, se não me engano. No Natal com eles ganham, o Andy ganhando um novo brinquedo, que é a senhora cabeça de batata, né? Então a gente adora o senhor e a senhora cabeça de batata. Assim, quando tu assiste quando criança, tu não presta muita atenção nisso. É um filme de brinquedo, a gente quer ver os brinquedos. A gente fica um pouco aterrorizado depois. Ai, perdão, gente. Vou ter que dormir. Só que quem é adulto e entende o peso que tem esses personagens, né? O peso de tu achar ser uma coisa e depois ser algo totalmente diferente, né? É algo muito grande. É um filme que consegue passar um peso emocional muito grande para quem assiste, que presta bastante atenção, né? Para mim, Toy Story é uma nota 9, assim, na minha opinião. Eu tenho o meu preferido, que é o 3. Não tenho muito o que fazer. O meu filme preferido da saga é o 3, né? Mas o 1 é o que marcou a revolução das animações, né? Foi a primeira, assim, tipo, olha, até hoje em dia a animação funciona e é de 1995, sabe? Foi muito trabalhoso fazer. Os dubladores tiveram que dublar várias vezes, né? Até conseguir acertar as vozes. E foi um trabalho que durou. Perdão. Que durou mais de 3 anos, se não me engano, até ficar pronto. Então, e todo esse esforço valeu muito a pena. Muito a pena mesmo. É um filme que a gente recomenda assistir, né? E é
pra criança, assim, olha, é um outro universo. Sim, e é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Assista Toy Story de novo. Assista Toy Story de novo, tá? Depois diga como você se sentiu de novo assistindo pra mais uma vez. Assista, é muito bom. Eu adoro, eu gosto. Todo mundo ama. E é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa like, vai nos outros canais ali, dá uma olhada, tá? E um beijo pra vocês. Até a próxima.